Bom, galera, estamos aqui no lançamento do Jaguar F-Pace. F-Pace é o SUV que a Jaguar acredita que vai corresponder a 50% das vendas da marca no país. É muita coisa. Esse carro aqui é a versão top de linha, que é a versão S, que tem um motor V6 Supercharger de 380 cavalos. Segundo eles, acelera de 0 a 100 em 5,5 segundos. E custa um pouco mais de 400 mil reais. Mas fica tranquilo porque eles têm um plano de financiamento maravilhoso que você pode dar 20% de entrada, pagar 30% do valor em 24 vezes e depois pagar uma prestação balão de apenas 50%. Ou você leva o carro na concessionária e a concessionária compra de volta de você por 50% do valor, com garantia de recompra, provavelmente se o carro não tiver batido, essas coisas, né? Uma coisa muito interessante que tem nesse carro é o painel, que é o painel TFT, que é aquele painel que fica todo apagado. Ou seja, ele é todo digital, como os carros da NASCAR hoje em dia, por exemplo. O carro está no modo dinâmico, então o painel está aparecendo com o contagiros grande no meio. Mas se eu mudar, olha lá, mudei para o modo Eco, por exemplo, aí a prioridade é para velocidade e não para a rotação do motor. Mas eu gosto que o carro fique no modo dinâmico e eu preciso ouvir o som desse motor. A posição de dirigir é muito boa, mas não é perfeita. Sentado aqui eu percebo que o volante é um pouquinho deslocado para a direita, ele não está no centro do meu corpo. E não sou eu que sou torto, tá? É o volante. Os pedais são mais centralizados do que o próprio volante. Uma coisa interessante, que normalmente os carros têm os pedais para lá. De qualquer forma, o banco acomoda muito bem. Você está mais afundado em relação ao volante, então dá a impressão que você está andando num carro e não num SUV, como todos os SUVs modernos. E todos os comandos que você precisa estão na sua mão. Aqui tem um computador de bordo, você muda tudo, TFT, programação. Tá? A única coisa que está fora é ligar Start-Stop, que aí não dá, né? O ar e as coisas que estão na central da mídia. E aqui a programação do carro, se você quer mudar para o modo dinâmico, para o modo normal, ou desligar o controle de estabilidade. O controle de estabilidade é uma coisa muito interessante de ser desligada sempre. Pronto, off. O Jaguar tem um negócio que você tem que ficar segurando 10 segundos o botão até ele desativar completamente. Então tá aí. Pronto para andar. Infelizmente, esses carros só chegam para a frota no começo para o meio de julho. Então, por enquanto, a gente vai ficar só na vontade de andar. Mas numa próxima vez, a gente vai sentar e vai pegar esse V6, que eu não canso de acelerar, e acelerar andando e não só parado. Bom, aqui no modo dinâmico, você pode mudar um monte de coisa. Ó. Configuração de motor, configuração de direção, configuração de mudança de marcha e de suspensão. Essas são as coisas que mudam quando você coloca o carro no modo dinâmico. Ou seja, a suspensão fica mais dura, a direção fica mais rápida e um pouquinho mais dura e a resposta de acelerador e de motor ficam mais legais. Eu posso fazer uma configuração minha própria, que eu não quero motor no dinâmico, ou eu não quero a mudança de marcha no dinâmico, mas eu quero a direção dinâmica. Normalmente o que eu gosto é motor dinâmico, marcha dinâmica, direção dinâmica e suspensão normal, porque para andar na cidade ninguém merece ficar socando dentro desses carros. Mas o motor tem que estar sempre disponível ao máximo. Infelizmente não tem nenhum mapa instalado ainda, porque o carro chegou anteontem no Brasil. Ar-condicionado, dá para ligar. Muito bem, vamos desligar. Rádio e conexão do telefone. Você tem algumas outras configurações aqui, inclusive você tem a câmera de ré, você pode ver, ligar ou desligar o sensor de estacionamento, tudo por touch na tela, não tem botão fora. Aqui, cadê?
ele tem um sistema de som por streaming e esse carro tem um som Meridian Premium de 825 watts. É animal. Normalmente os SUVs não têm porta-malas muito grandes se comparado a carros sedãs, por exemplo, mas esse carro tem um porta-mala de 508 litros. É grande. Para vocês terem ideia, é do tamanho de um porta-mala de um Corolla, mais ou menos, de um Cruze, alguma coisa assim. É tão grande que dá até para dormir dentro. Boa noite. Bom, chegou aquele momento para você que é nerd e adora dados, eu vou dar dados. Esse carro usa a mesma plataforma do XE e do XF. É uma plataforma que é desenvolvida em 80% alumínio, uma liga de alumínio própria, que foi criada pela Jaguar Land Rover, e eles focam na esportividade. Então, além do motor V6 de 380 cavalos nessa versão S, que é a top de linha, esse carro ainda tem o câmbio ZF8 HP, que é um dos melhores câmbios de 8 marchas automáticos do mercado. Ele tem tração nas 4 rodas com torque vectoring, que ajuda a fazer curva. Quando você entra, ele empurra a tração para a roda de fora para ajudar o carro a contornar. E tem a suspensão dinâmica, ou seja, os amortecedores podem ficar mais moles ou mais duros, dependendo da situação e do que você quer. Se você quer fazer curva com um SUV desse tamanho, você pode ser louco o suficiente de achar que esse carro é um carro esportivo. Bom, mas é um utilitário esportivo, né? Bom, tudo bem. O que importa é que são 380 cavalos e o 0 a 100 em 5,5 segundos. Uma coisa muito interessante do F-Pace é que ele tem um nível de personalização das peças, acabamento lateral, banco de couro, várias cores de painel, um monte de coisa diferente. E uma coisa chama muita atenção. O carro tem 15 jogos de rodas diferentes. Exatamente, você pode optar entre 15 jogos de roda. Com esse monte de personalização, não resta a menor dúvida que, quem sabe, você pode ter um carro único e exclusivo, que seja só seu, a sua cara. Se você gostou do vídeo, assistiu, comente, curta, compartilhe. Temos Instagram, Inside Cars TV, página no Facebook, Inside Cars. Temos também o nosso canal de vídeos no YouTube. Se inscreva para receber as últimas atualizações. Valeu!